Boa noite! O tema de hoje é: seu bebê está seguro? Do que você tem medo? Você tem medo de perder aquilo que você mais ama? Eu tenho. E infelizmente, eu já vi esse olhar de medo em vários pais. Eu já vi esse olhar de medo especialmente em uma mãe que me marcou muito. Eu estava de plantão e eu estava no que a gente chama de líder. Eu era emergencista do plantão. E aí me chamaram dizendo que tinha uma criança que estava no resgate, que tinha chegado, que estava afogada. E a mãe desesperada, com outro bebê no colo, gritando: salva minha filha, salva minha filha. A menina estava convulsionando, de roupa, toda molhada, fria, cheia de vômito. E eu vou confessar para vocês que, como pessoa, como humana, me vem o sentimento de julgamento daquela mãe. Como mãe, me vem o sentimento de empatia e desespero em pensar o que aquela mãe estava sentindo. E como pediatra, a vontade imensa de salvar aquela criança para devolver a calma àquela mãe. Conseguimos. Mas o que eu quero falar com essa história é que a maior causa de morte em crianças no Brasil são acidentes preveníveis que acontecem em casa. E por isso que eu acho que essa live é tão importante. Esse assunto é tão importante. E infelizmente é um assunto que é pouco falado. Como eu disse, as causas de morte preveníveis em crianças são muito altas. E os acidentes domésticos são uma delas. Então, assim, e nessas envolvem os afogamentos, as quedas, choques, queimaduras, intoxicações. E a gente tem que lembrar, gente, que a criança ela está numa fase de descobrimento, de curiosidade. Vocês imaginem que ela passou até então, ela vivia deitada. Ela via o mundo de outra forma, de outro ângulo. A partir do momento que ela começa a sentar, engatinhar, levantar, andar com apoio ou sem apoio, ela tem um novo mundo à frente. E um mundo que depende dela chegar até ele. Ela não está mais no colo de um adulto, mesmo que em pezinha ou deitada, dependendo dele para alcançar aquelas coisas. Então ela quer conhecer, ela quer descobrir, ela quer pegar, ela quer sentir, ela quer puxar, ela quer se aventurar, ela quer saber até onde ela pode chegar. Pelos pezinhos dela, pelas mãozinhas dela. E a gente tem que entender que essa criança não tem maturidade nenhuma para saber o que é perigo, o que é risco, o que é problema, o que é grave. Ela não tem noção de altura, de peso, de nada disso. Ela só quer ir, ela só quer conhecer. E tudo é muito maior para ela. A minha professora de Pilates, a Cecília, uma vez a gente estava olhando pela janela do estúdio, quando eu estava fazendo Pilates, né? E ela falou assim para mim: Natália, como é que pode, né? Quando eu era criança, o mundo para mim era até onde meu olho conseguia ir. Era até o horizonte. Aquilo me marcou tanto, porque eu lembro das experiências que eu tinha quando criança e depois a gente vê os lugares novamente e pensa, meu Deus, era isso, meu mundo? É tão pequeno. E elas, então é isso, elas têm, para elas é tudo aquilo, né? A curiosidade, tudo. E a gente tem que ter a consciência que a gente não vai vigiar 24 horas por dia. Uma das coisas que eu mais escuto quando eu atendo uma criança que sofreu um acidente, uma intoxicação, uma queda, um afogamento, é assim:
doutora, eu juro, eu só fui pegar isso, ou eu só fui atender o telefone, eu só fui pegar o sabonete. Então, assim, é aquele momento, é aquele deslize. Então, como que a gente consegue evitar isso? Preparando a nossa casa de forma com que a gente tenha menos riscos disso acontecer naquele clique, naquele momento. Então, a gente tem áreas de risco que estão em casa. Então, a gente tem as áreas de maior risco. Por exemplo, na cozinha, a gente tem as facas, os pérfuro cortantes, né, que a gente fala, as pinças de ponta, garfo, copos de vidro, gavetas, geladeira, fogão, forno, tomadas. Teve uma situação que aconteceu com um tio meu, tio Tardem, meu padrinho até. Minha mãe tá aí, ela conta isso sempre com um pouco de desespero. Ele era pequeno e ele era muito levado. Ele entrou na geladeira e a geladeira tombou. Quando ele foi fechar, quando ele foi tentar abrir a porta por causa da pressão, a geladeira tombou. E minha mãe disse que só foram achar ele um tempo depois, já gritando baixinho, já azul, né, que a gente chama de cianótico. Mamãe, mamãe. E a gente ria porque assim tem várias histórias do meu tio que eu vou contar para vocês hoje, porque ele era muito sapeca. Então assim, a gente tem que tomar muito cuidado com essas situações. Produtos, né, de limpeza, detergente. No banheiro, a gente tem vaso, também tem muitas pessoas guardam remédios no banheiro. O risco de quedas, né, no box, tem a porta de blindex, que também é um perigo. Nas escadas, que tem os riscos de queda. Eu passei um susto muito grande numa escada uma vez, né? A Maitê, a gente tem uma cachorrinha, quando a Maitê era menor, ela estava descendo a escada, escorregou no xixi da cachorrinha e passou embaixo do vão. Ela caiu do segundo nível da escada até o chão. Por sorte, ela só quebrou o cotovelo. Mas ela caiu, isso aqui, ó, numa mesinha de centro que tinha que ficava embaixo. E assim, eu não estava em casa, fui até para pegar, levar ela para pronto-socorro. E quando eu cheguei em casa, que eu olhei aquilo, a dimensão, eu entendi o olhar daquelas mães. É aquela sensação de, meu Deus, o que poderia ter acontecido? Então, assim, é surreal essa experiência, né? É uma experiência que ninguém quer passar e ninguém quer que passe. Nas garagens, a gente tem o problema dos portões, né? Da forma como eles abrem, de atropelamento, de entrar, sair com o carro e o próprio carro em si, a criança mesmo pegar o carro e ligar. Então, a gente tem que ter cuidado também aos guarda-chaves. Eu vou falar um pouquinho mais sobre tudo isso daqui a pouco. Nos móveis, as quinas, gavetas, portas e o risco de um móvel tombar por cima da criança, dependendo da forma como ele está preso. No afogamento, piscinas, né? A gente tem que lembrar de cercar sempre as piscinas e botar a grade. Tem também muito afogamento. Essa criança foi em casa. Uma outra amiga minha também, o filho dela, a cerca ficou aberta, entrou por baixo daquela tela que bota na piscina. E o vasos, baldes. Gente, vocês sabiam que para uma criança se afogar precisa de 3 centímetros de água no balde? Porque ela tomba e ela pode não conseguir levantar. Então, assim, é muito perigoso. As intoxicações, né? A questão de armários e gavetas e a ingesta dos líquidos também. Teve uma história também de um paciente, era uma paciente minha, e a mãe me ligou, falou assim, doutora, você tá no consultório? Tô. Tá, a fulana tá vomitando muito, ela tá passando muito mal, eu acho que é outro quadro de gastroenterite, igual que ela teve daquela vez, eu posso levar ela aí? Falei, vem que eu dou um jeito de atender. E ela não chegou. E eu acompanhava no grupo da unidade de pronto atendimento que eu também atendia, e eu recebi a notícia que tinha chegado uma menina lá, vomitando e tal, e ela começou a sangrar e pouco tempo depois entrou em óbito no hospital de referência, e infelizmente era essa paciente minha, ela tinha sofrido uma intoxicação por chumbinho.
veneno de rato. Ela achou no chão. A mãe estava fazendo uma faxina na despensa e ela foi a óbito. Então, assim, gente, é o pequeno, né? E eu acho importante eu ponderar com vocês agora, sempre que você tiver uma suspeita de ingesta, tem um número que a gente liga do CEATOX, que é o Centro de Toxicologia, vocês já vão pedindo as informações do que fazer e leva para urgência, tá? Sempre, na dúvida. E eu também acho uma dica importante, sempre produtos de limpeza, você ter uma caneta permanente por perto. E medicações, tudo. Porque se acontecer, você marca o nível para a gente sempre saber onde é que ele estava, para a gente ter uma noção da quantidade que a criança ingeriu. E sem falar que a gente tem que deixar todas as portas, armários com travas, né, as gavetas, colocar também para que a criança não puxe a gaveta e aquela gaveta caia em cima dela. A gente tem os riscos de queimaduras nos fogões. Quando a gente fala fogão, gente, não é só o que a gente conhece da panela, tá com o cabo para fora. Às vezes a criança tá no colo da mãe, vira, queima a perninha, queima o corpo, ou então a panela, né, cai por cima e queima a criança. Ou forno quente, a criança encosta. Então a gente tem que limitar realmente o acesso a essas áreas até que a criança tenha consciência do perigo. Então a gente tem várias formas de fazer essa questão dessa limitação. Tem as cerquinhas, né? Igual aquelas cerquinhas que a gente usa às vezes para evitar que o cachorro vá para algum lugar, a gente acha em lojas de departamento. E outra dica também são aqueles cabos que a gente usa para aquelas cortinas de banheiro. Você pode colocar eles vários. Então, coloca na porta assim, faz uma gradinha, né? É uma forma barata. Também colocar para limitar o acesso das crianças nas escadas, em locais que você não queira que ela acesse. Por exemplo, está fazendo uma limpeza na área externa, coloca lá para que a criança não vá, mesmo que você não possa deixar, mesmo que você possa deixar a porta fechada, porque se acontecer de alguém abrir a porta, a pessoa passa por aquilo, mas não esquece de fechar. Porque a gente tem que contar que às vezes a gente não está sozinho em casa. Entra alguém, a pessoa não está sabendo o que está acontecendo, você não teve tempo de comunicar, né? É muito importante também que vocês se comuniquem. Mandam um WhatsApp no grupo da família, tal local está sendo detetizado. Toma cuidado com a porta, não vamos deixar a criança para lá. Então, são medidas que a gente sempre tem que estar atento, né? O portão da garagem, por exemplo, que eu citei, muita gente não sabe, mas o ideal é que o portão da casa sempre abra para fora, aqueles portões que são de abrir. Porque quando ele abre para dentro da casa, por mais que facilite a entrada do carro mais rápido, às vezes a criança pode estar lá na beira do portão e você nunca sabe quando vai chegar. Então você tá vendo também, dá tempo de você ver a criança, falar com ela, né? Dá licença, eu vou entrar com o carro. Ou então, fulano, pega a criança, vou entrar, né? A gente tem o caso de uma atriz famosa, aquela Cristiane Torlone, que teve um filho atropelado, eu acho que numa saída de casa também, né? Não viu e prensou no portão. Diariamente, gente, a gente escuta essas notícias na televisão. E infelizmente elas são mais reais do que vocês imaginam. Eu atendo umas 2, 3 quedas da cama por plantão. E olha que eu não faço pouco plantão. Então, assim, é assustador. E quando não, pelo menos a gente deixa. Tem toda aquela apreensão até saber que a criança está bem, né? Ou então tem os riscos das sequelas. A gente atende também, por exemplo, grandes queimados que em locais, por exemplo, em casa, tá fazendo churrasco e aí ele se molha com álcool e vai mexer no fogão, então vai tentar acender a churrasqueira. Então é muito perigoso. E é importante que a gente esteja atento a isso. Eu quero dar um oi aí pra galera, tá? A Cira, o Rigote, a Thaís, a Dalila tá falando, são tantos os perigos, são muitos, eu ainda tô quase na metade. A Elisa tá contando aqui, ó, que quando a filha dela tinha pouco mais de 1 ano, ela pegou colocando a corda do varal no pescoço.
E o varal era aquele de teto, que ela nunca mais deixou a corda pendurada. Tem muito risco, eu ia até falar. Um outro, Elisa, foi muito importante você ter contado esse relato seu. Quem tiver relato de susto ou que sabe o que passou, deixa aí também, porque aí a gente pode estar agregando as histórias e eu vou lembrando e alertando também das situações. A rede também ela tem um risco muito grande de enforcamento, né, de estrangulamento, como também de queda. Então, evitar deixar as redes penduradas, né? Tenta deixar ela enrolada de uma altura que a criança não alcance quando ela não estiver sendo usada. Oi, pai! E a rede também tem outro risco. Tem muitas pessoas têm a mania de deixar os bebês dormindo sozinhos na rede. E a gente esquece que a rede está assim. Quando a gente deita a criança, ela faz isso, né? A criança ela pode acabar virando e aquelas que não têm um bom controle da cabecinha, ela não consegue levantar. Então ela pode se sufocar só pela posição da rede, mesmo que não tenha nada lá dentro. A Dalila tá contando aqui, ó, aconteceu com o filho dela, que ela estava mexendo na panela com ele no colo e ele pegou na panela quente, foi um susto. Então, assim, a orientação que eu dou para as mães, quando elas estão na cozinha, é sempre deixar a criança no cadeirão, com o cinto de segurança, deixa ele lá intertido nos brinquedinhos, enquanto vocês estão fazendo essas questões, né? Aquelas crianças que não andam. Então, ou então no cercadinho, lá perto de você, onde você possa ver. Eu tinha um cercadinho muito bom quando a Maitê era neném, que eu carregava para tudo quanto é cômodo, né? Então, eu estava estudando, a Maitê estava lá do lado brincando. Eu ia para a cozinha, botava o cercadinho lá, porque a gente tem uma segurança. A criança ela vai estar lá dentro. A Jaqueline tá falando que Araguaína, Tocantins, muita saudade de mim. Eu também tenho muita saudade daí, Jaque. Então vamos voltar lá. Então, das quedas também, a gente tem que tomar muito cuidado, como a Elisa falou das cordas, a gente tem que lembrar também das telas de proteção nas janelas. Então a gente tem que sempre ter lá a janela, porque a gente pensa assim, só em apartamento. Mas às vezes na própria casa, a criança acha alguma coisa para subir naquele parapeito e cai do outro lado. Para a gente não é uma altura grande, mas para eles são. Então, tomar cuidado também com os móveis próximos às janelas, camas, né? Camas, aparadores, porque a criança ela pode subir. Gente, criança é um bichinho, parece um miquinho, né? Eles vão subindo em tudo, eles escalam, igual eu falei, eles não têm medo, eles querem ver até onde eles podem chegar. Então é preocupante o tanto de situações em casa que a gente pode ter. Igual eu falei aqui, eu tô olhando para minha prateleira. A minha prateleira é chumbada na parede, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado. Esses móveis mais finos que a criança pode segurar, a gente tem que ter cuidado para que ela não segure e o móvel caia por cima dela. Então sempre deixar eles presos. As tomadas também, lembrar sempre dos protetores, né? E um problema que a nova era criou. A gente tem mania, às vezes, de que vai tirar as coisas o celular, do carregador, o notebook, e deixa o cabo ligado na tomada solto. Então tem que ter cuidado, porque a criança pode pegar aquele cabo, colocar na boca e levar um choque. Fora o risco de incêndio que a gente tem também, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado e sempre tentar evitar esses cabos ligados. Lembrar dos protetores de quina nas mesas e nos móveis que tenham quina. Os objetos pequenos. As crianças, igual eu falei, tentar limitar o acesso a eles. Ou botar bem no centro da mesa, nas mesas mais altas, que as crianças podem puxar e ele cair por cima dela e quebrar. Os brinquedos que tenham risco de engasgo, sufocamento, estrangulamento, principalmente como Elisa citou, aqueles que possam ter cordinhas. Pensa, uma simples corda de pular ou aqueles brinquedos de puxar, né? A criança ela também pode se enrolar. Então nunca deixar a criança sem ter alguém, um adulto responsável, ser alguém que tenha a noção do perigo. E vocês também têm que estar alertas aos perigos. Lembrar também que alguns brinquedos têm pilha e eles têm aquelas cabeçotezinhos, então sempre parafusar direitinho, deixar ele fechado, limitar o acesso ou colocar uma fita naqueles que não tem o parafuso,
para que a criança não tire a pilha, porque ela pode ingerir. Gente, criança enfia trem em tudo quanto é buraco. É impressionante a quantidade de corpo estranho, ouvido, nariz, boca, né? Pilhas e baterias, elas são uma ingesta que elas têm que ter, a medida, a conduta tem que ser urgente, porque aquilo dentro do estômago, ela corrói, então ela pode perfurar. Então a gente tem que tirar, então a gente tem que sedar, fazer uma endoscopia. Então é perigoso mesmo, a gente tem que ficar alerta com essas situações. Eu queria contar outra história, são muitas histórias nessa live, porque para ilustrar para vocês o quanto a gente não tem noção. Uma vez também, uma criança foi a óbito porque ela pegou uma camisinha do lixo. Então também tem que ter cuidado com o lixo. As tampas têm que ser seladas. A gente tem que preferir aqueles altos, né? E que possa travar a tampa. Porque ela pega, ela vai mexendo, ela quer descobrir o que é. Ela não tem nojo, não tem noção disso. Então, infelizmente, essa criança já chegou ao pronto-socorro sem vida, né? Ela engoliu a camisinha e a camisinha obstruiu aí a via respiratória. E sempre, gente, liguem para o socorro. Sempre que vocês tiverem dúvida da gravidade ou da situação, a gente tem que ligar para o pronto-socorro até para saber como agir. Por exemplo, se foi um trauma importante, uma queda de uma altura grande, tentar não mexer com aquela criança. Porque qual que é o resgate, o feeling que a mãe tem ou o pai tem naquela hora? É pegar, né? E às vezes, num trauma importante, a gente pode ter uma repercussão ainda maior se a gente pega essa criança. Então, se a criança está imóvel, está gritando de dor, está tudo lá, tenta confortar ela, fica do lado, mas se você acha que pode ter risco de ter quebrado alguma coisa, algum local, liga para o socorro e acolhe a criança lá, sempre tentando manter a cabecinha dela, a coluna cervical protegida, tá? E a gente tem que ter muito cuidado também em como vai ser feito esse transporte. A Karina tá falando aqui, as moedas em locais acessíveis também sempre é o perigo. Muito. Gente, qualquer coisinha pequena que possa estar à mão, ele representa um perigo. A gente tem que ter cuidado também, por exemplo, as banheiras, né? O ralo daquelas banheiras que tem hidromassagem para não puxar, não prender o cabelo da criança. Blindex, por exemplo, além do risco do trauma e daquela porta quebrar, geralmente eles desalinham fácil e podem quebrar. Aí uma dica é colocar uma faixa. Gente, a casa com criança não é para pensar que ela vai ficar bonita, não, tá? Ela tem que estar segura. Eu falo, a gente vai melhorando um tempo, porque em um certo tempo é brinquedo para tudo quanto é lugar, segurança, é lacre, é velcro, a tampa do vaso também tem que ser vedada. Eu lembro de uma história, meu pai vai lembrar dessa, foi até no hospital que ele trabalhava lá no Maranhão, que tinha aquela faixa de segurança no blindex, né? Aí um senhor, ele foi abaixar para passar embaixo. Então, assim, até pessoas mais velhas às vezes não vê que tem um vidro ali. Acha que é só não vê. Eu me trombo com blindex direto. Esses dias, numa das unidades que eu faço atendimento, eu dei de cara. Então, assim, imagina isso numa criança que tá correndo. Pá, derrapa, bate e aquela porta quebra em cima dela. Então é muito perigoso. Palito de dente, que às vezes algumas pessoas têm o costume de palitar e deixa jogado, a criança pode se machucar, pode furar. Então a gente tem que pensar, gente, que para criança é um mundo sem maldade nenhuma. Ela só quer testar, ela quer conhecer, né? Ela tem a curiosidade de provar aquilo. A Thaís, a Thaís, minha irmã, tá contando aqui que ela enfiou um lápis nas minhas costas. Eu tenho uma pinta azul nas costas até hoje, que a ponta do lápis ficou lá dentro. Ela tava com lápis de escrever na mão, ela foi me abraçar e ficou lá. A Elisa tá falando aqui também, cuidado com os brinquedos com peças pequenas, que podem se soltar quando colocados na boca.
A gente tem muito aquelas bonequinhas pequenininhas. E isso é muito importante, Elisa, você testar, porque a gente tem também aquelas crianças que a mãe fala: ah, mas eu só compro brinquedo para ela compatível com a idade dela. Mas e os irmãos? Né? Então a gente tem que estar sempre atento, porque às vezes o irmão mais velho ou o primo tá brincando e acontece. E uma coisa que acontece muito, gente, é quando essa criança vai para casa dos tios, dos avós, principalmente questão de produto. Fala assim: ah, mas é porque não tem criança. Gente, a gente tem que ter consciência que se a gente vai receber uma criança, a gente também tem que tomar esses cuidados. A criança, ela enxerga, por exemplo, embalagens, se ela tá vendo lá, por exemplo, a embalagem do amaciante, que tem o ursinho, que tem o negócio. Para ela aquilo é um brinquedo. O cheirinho é gostoso. Ela quer experimentar. Então ela abre, ela toma, né? As medicações sempre lacradas, armários altos, né? De preferência, se possível, sempre com aquela a tampa de segurança. Então a gente tem que limitar o acesso, a gente tem que dificultar o acesso. Porque mesmo quando a gente dificulta, ainda acontece, né? A Marília tá assistindo, quero dar um oi. A Bárbara tá falando aqui, nossa, né? Realmente é muito. A Elisa contou também que o sobrinho da amiga dela mordeu um fio que estava na tomada e perdeu o lábio inferior devido à queimadura. Gente, eu sei que às vezes quando eu conto essas histórias pra vocês, parece que eu tô querendo aterrorizar vocês, mas não é. A gente realmente tem que tomar cuidado. E mais aflitivo do que a gente vê o medo, o pavor no olho de uma mãe ou de um pai, por ele saber que o filho dele está naquela situação por um motivo que podia ter sido evitado, é a gente imaginar carregar a dor. A dor de que nosso filho morreu ou ficou com alguma sequela por alguma coisa que nós poderíamos ter evitado. Eu acho assim que perder um filho já é uma dor sem tamanho. Eu me emociono mesmo, só de pensar. Perder um filho por algo que a gente poderia ter feito, ter evitado, meu Deus, é cruel. Mas, então é isso. Eu quero agradecer a presença e os inúmeros compartilhamentos e sugestões que vocês deixaram. Quero pedir que compartilhem, que divulguem essas informações, que comentem situações para que a gente possa estar depois respondendo aí nos comentários e alertando mais pessoas. Não é sensacionalismo, é porque cada vez que a gente vê uma situação, a gente se atenta para mais um perigo. Então eu queria pedir que vocês divulguem, comentem, compartilhem. E eu vou deixar no final aí, eu estava na abertura, nossa página já está no ar. Se inscrevam na nossa lista de e-mails, nós vamos começar a avisar vocês em primeira mão. Todos os vídeos vão estar compilados lá também. E vai ser um prazer ter vocês por lá. Um beijo e até a próxima!